E hoje à noite eu gostaria de te relembrar disso. Deus trouxe essa palavra, eu já vinha construindo desde quando soube que viria ministrar aqui, há 2 semanas, mas ontem à noite na vigília veio o tema literalmente, uma vida que vale a pena. Você pode repetir isso comigo? Uma vida que vale a pena. Você pode dizer isso para essa pessoa ao lado? Viva uma vida que vale a pena. Às vezes, dependendo do tempo verbal, eu acho que as pessoas podem falar que viver uma vida que vale a pena, não sei. Mas eu queria trazer bem simplificado, uma vida que vale a pena de se viver. Não é como se fosse um presente mesmo real. E aí eu quero trazer mais assim um compartilhar do meu coração com vocês. Fiquei muito feliz quando Deus trouxe essa palavra, porque Ele trouxe palavras de quando Ele me chamou. Então essa palavra tem a ver com chamado. Talvez alguns de vocês já sabem que foram chamados por Deus. Outros ainda não sabem. Chamado é quando Deus deixa claro para nós o propósito que Ele tem para nós. Quando isso vem na nossa vida, irmãos, isso dá um sentido de viver. Sabe por que as pessoas se suicidam? Porque elas não sabem o propósito. Eu ouvi uma frase, achei muito interessante, que viver uma vida, mesmo na igreja, sem propósito, é como estar morto. Porque você não entendeu o propósito pelo qual você nasceu. Você está vivo. Você vai passar a sua eternidade. Então, entender o chamado que Deus tem para mim e para você vai te dar sentido. Aí pode vir, como a gente tem cantado aquela canção tão linda, né? Pode vir a tempestade, pode vir as dificuldades. Você entende que tudo contribui para o propósito. Você só não pode estar num lugar, no lugar do pecado. Esse é um lugar de maldição. Esse é o lugar que obscurece a visão. Esse lugar, ninguém pode ser abençoado nesse lugar. O lugar do pecado. Por isso que o inimigo vai sempre nos propor a viver uma vida aquém do chamado, aquém do propósito, uma vida mediana, uma vida próxima do pecado. Sansão foi ungido para reinar, ungido para governar, ungido para legislar sobre Israel, mas como nazireu, ele tinha alguns votos com Deus. Uma das marcas do nazireado, não cortar o cabelo. De longe se via quem era nazireu. De longe precisa se ver que você é um cristão, que você teme a Jesus. Traços de Cristo na minha e na sua vida vão dizer que nós tememos ao Senhor. Comportamentos, coisas exteriores. Por isso que também é importante o nosso exterior. Como vestimos, como falamos, como comportamos. Tem que ter um propósito. Outra característica do nazireu, ele não tomava produtos da uva, porque isso falava de embriaguez, de tomar consciência, de roubar a lucidez. Não é nem uma questão de pode ou não pode, a questão é mais além disso. É uma questão de estar lúcido o suficiente para fazer decisões acertadas em Deus. O nazireado tinha isso. E também não podia tocar em cadáveres, em mortos. E Sansão, o grande problema dele de não entender o propósito, foi andar perto do pecado. Tem gente que não quer pecar, mas anda perto, é perigosíssimo. Aquilo que você tolera, uma hora vai te destruir. Não reclame do que você tolera.
tem hora que, se algo está te matando, você precisa se levantar contra ele e matar, e cortar da sua vida. Por isso que a Bíblia é tão radical em dizer, se teu olho te faz pecar, corta. Se tua mão te faz pecar, corta. Não quer dizer que você vai se mutilar, mas quer dizer que tem que ser tão radical que você tem que cortar, banir aquilo da sua vida. E tiveram algumas coisas na minha vida que eu tive que banir em algum momento da minha vida. E eu só estou vivo hoje aqui, te falando, porque eu fiz pelo menos 3 escolhas. E há meses atrás Deus me falou que eu precisava compartilhar com vocês jovens aqui da Shalom. Eu não tive ainda esse momento de falar dessas 3 grandes renúncias que eu fiz. Hoje elas parecem fáceis. E se eu soubesse que eu ia desfrutar de tudo que eu estou desfrutando por causa dessas 3 renúncias, eu as viveria tranquilamente. Mas o que acontece é que quando você está na hora da escolha, elas parecem grandes demais, porque você não vê o futuro. Por isso precisamos ser uma geração profética, porque o profeta, ele vê o invisível, ouve o inaudível e crê no impossível. Ele traz à existência o que ainda não existe. Então a visão profética que ela seja derramada sobre você. Porque em algum momento, quando eu comecei a ministrar e profetizar, primeiro eu queria viver para mim, porque eu tinha vindo de uma família destruída, então eu queria viver santidade. Porque eu não queria dar a mim mesmo e nem aos meus filhos uma família como eu tinha vivido. Que não estava 100% em Deus, que tinha passado por separações e tantas outras situações difíceis. Então foi quando eu decidi que eu queria me guardar em santidade para construir um lar abençoado, uma família linda, um sonho de família. Foi aí que nasceu a visão de sonho de família. E eu queria viver para mim. E aí quando Deus falou, olha, você vai começar a falar para as pessoas sobre isso, para os jovens, você vai resgatar vidas, jovens, falar para muitos lugares. Eu falei, Senhor, faz assim, daqui a 10, 15, 20 anos, quando eu já tiver vivido, eu ver que deu certo mesmo, aí eu começo a pregar e dizer para as pessoas que funciona. Deus falou, não. Você vai começar a falar porque você crê. Você vai começar a falar porque você já vê a existência. É a unção profética. É de você ver e andar pela fé, já crendo no que já é. Eu vou ser um homem de Deus. Ande hoje como homem de Deus. Eu vou ser um grande empresário. Ande hoje como um grande empresário. Eu vou ter um casamento muito abençoado. Ande hoje na santidade de alguém que já é casado, que não fica olhando para um e para outro, para uma e para outra, porque você já tem compromisso. Com quem? Não sei ainda, está em algum lugar. Mas eu já, como diz Provérbios 31, ela lhe é fiel todos os dias da sua vida. Um livro maravilhoso, A Perfeita Fidelidade, de Eric e Leslie. Um casal de jovens que estava namorando nos padrões do mundo, entender essa palavra. Ela é fiel todos os dias da sua vida. Ela falou, eu ainda não casei com você, não tenho certeza se você vai ser meu esposo ou não. E você não tem certeza se eu vou ser sua esposa ou não. Se não temos essa certeza ainda, como estamos nos defraudando um ao outro? E se lá na frente, não é você. Então eu beijei a pessoa errada, eu abracei a pessoa errada, eu toquei na pessoa errada. Então esse não deve ser o padrão de relacionamento cristão. Porque eu estou me guardando fiel todos os dias da minha vida para aquele ou aquela com quem Deus vai preparar para que eu me case e tenha uma aliança espírito, alma e também corpo. Deixa pai e mãe, se une e sejam os dois uma só carne. O ser uma só carne é para depois que deixa pai e mãe, simbolicamente falando do deixar a casa, do casar. Quem casa quer casa e vai ter o seu momento. Pois bem, eu comecei a profetizar e falar e tantas maravilhas eu pude ver. Hoje eu tenho visto tantos casamentos de tantos jovens daquela época, adolescentes daquela época. E para minha grande alegria, tenho podido ver isso dentro da minha própria casa.
todos os dias. O milagre de Deus. O milagre de escolhas que eu fiz há 20 anos atrás. Por isso eu quero te falar sobre essas 3 renúncias. Mas antes de falar sobre elas, eu quero respaldá-las em textos bíblicos que foram alicerces para mim desde aquela época. Então, se você pode anotar e deseja, Mateus 16, 25. É um desses textos tremendos que vão te ajudar a viver uma vida que vale a pena. Se alguém puder ler bem alto para nós, Mateus 16, 25. Portanto, quem quiser salvar sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, achará. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Tudo que você fizer, todo movimento, toda ação que você fizer para preservar a sua vida, para conquistar a sua vida própria aqui na terra, isso será perda. Nós vemos exemplos nacionais. Dois deles bem recentes eu gostaria de citar. E se eu fosse, são negativos, mas se eu fosse citar, depois fico pensando em 2 positivos, eu não consegui achar no cenário nacional, mas eu consigo achar aqui hoje à noite olhando para vocês, porque eu sei que vocês são resposta de Deus para essa geração. Amém. Mas 2 desses exemplos negativos de quem ganhou a vida e está perdendo a vida. Um deles, aquele cantor que morreu naquele voo. Como é que é o nome dele? Gabriel Diniz. Ganhou tudo, aparentemente, que o mundo pode dar. Mas perdeu. Rapidamente, num sopro. Em minutos, em segundos. Outro deles, a gente tem acompanhado. Está passando a fase da vida de se tornar um grande atleta dessa geração. Qual o nome dele? Neymar. Uma Copa, 2 Copas, está vindo outra competição, já está fora de novo. A falta de caráter e alguém que conhece a palavra de Deus. Pelo menos o suficiente para ter feito escolha. Semear é uma escolha. Colher é obrigatório. Semear, Deus te dá toda a liberdade. Você semeia o que você quiser. Agora, colher, meus irmãos, é certo. Tudo que o homem semear, ele vai colher. O que você quer fazer da sua juventude? Mas a segunda frase me anima demais. Puxa, se eu estou ganhando, então estou perdendo? Então qual o segredo? Quem perder a sua vida por mim. Toda perda por amor a Jesus é ganho. Tudo que você perder por amor a Jesus, você vai ganhar. Isso me anima demais, irmãos, porque cada vez que eu vejo vocês jovens, vocês liderança, se dedicando à obra de Deus, é as horas que você passa ensaiando, é as horas que você passa preparando esta reunião tão linda para receber jovens e pessoas. Tudo que você se dedica a Jesus, cada não que você dá na escola, cada não que você dá para a sua carne, para a prostituição, para seus próprios desejos e interesses. Quem perder a vida por amor de mim, achará. Vai encontrar a vida. Vai encontrar a provisão, vai encontrar o segredo da vida, o brilho da vida, que está nas coisas mais simples. Comer, beber, se alegrar. O homem mais sábio e um dos mais ricos da história, que foi Salomão, ele disse: a vida do homem se resume em beber, comer, viver a vida regaladamente. Porque tem muitos que têm uma casa, até uma mansão para morar, mas não tem paz para viver nessa casa.
Tem muitos que têm uma cama muito confortável para dormir, mas não tem sono para dormir nela, porque está ansioso, depressivo, a ponto de suicidar-se. É o que está acontecendo com essa geração. Tem muitos que têm fome, podem comer as melhores comidas, mas não têm saúde para comer, talvez estão nos hospitais, em tantos lugares, ou anoréxicos em nome de uma estética. Segundo texto dessa noite, Atos 20, 24. É uma declaração que eu admiro demais, feita por Paulo, que é um dos lemas meus de vida. Então eu estou compartilhando aqui com vocês a minha vida, sabe, irmãos, nessa noite, de coração, para que vocês possam viver o melhor de Deus na sua geração. Atos 20, 24. Uma outra pessoa lê, por favor, bem alto. Todavia não me importo, nem considero a vida preciosa para mim mesmo, de valor algum para mim mesmo. Então somente puder terminar a minha carreira e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Propósito. Quando eu entendo o meu chamado, meu propósito, e eu o cumpro, nada mais tem tanto valor do que cumprir. Todo o restante é patrocínio de Deus para você cumprir o propósito. A faculdade que você está fazendo é porque Deus tem alguém para você alcançar lá naqueles 5 anos de curso. Eu estou fazendo faculdade para ganhar dinheiro, para ficar rico. Não é não. Deixa eu tirar um pouquinho da sua expectativa nisso. Pastor, mas quer dizer que eu não vou ganhar dinheiro, não vou ser muito rico? Se tiver no propósito, vai. Se não tivesse propósito, for ter um pouco menos, mas uma coisa é certa, não vai te faltar nada para estar no propósito. Prosperidade, eu tenho um conceito que eu carrego comigo desde cedo também, é você ter tudo aquilo que você precisa para estar no centro da vontade de Deus. Eu estou com a música quase que não repete no carro, porque quando liga ela volta para a primeira, que é aquela do Fernandinho, muito linda, porque ela é uma oração. Ela fala, tudo que eu quero é ser santo. Aí tem uma outra parte dela que fala, eu quero estar no centro da tua vontade. Meus lindos, se vocês estiverem no centro da vontade de Deus, pode vir tempestade, pode vir turbulência, vocês estão em Deus. O centro da vontade não é 1 milímetro nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. É o centro. 1 milímetro paralelo já não é centro da vontade de Deus. Só tem um lugar que é o centro da vontade de Deus. Então aqui ele diz, olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e complete o ministério que recebi de testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que vai ser necessário para isso? Se eu vou precisar estar entre príncipes, ou se eu vou precisar ser um servo, como aquela garota que eu admiro tanto na Bíblia, uma pessoa que a gente pouco ouve falar, nem se ao certo temos nome dela, acredito que não, mas é aquela serva que estava na casa lá do rei, quando ele estava com lepra e precisou banhar, dar aqueles 7 mergulhos. Foi uma jovem que estava trabalhando na casa dele, de serva, empregada, mas estava no lugar estratégico, entendia o seu propósito. Ela disse, olha, lá em Israel tem profetas, se for lá, você vai ser curado. Então nós estamos em lugares certos, na hora certa, para cumprir o propósito de Deus. Terceiro texto. Esse aqui é muito precioso também. Lucas 9, 62. Aí já começa a engrossar. Primeiro eu entendi o propósito, que eu tenho que doar a minha vida, que eu tenho que cumprir o chamado. Agora eu tenho que ter um compromisso.
Lucas 9,62 fala desse compromisso. Quem pode ler para nós? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, para o meio. Hebreus 10,39 diz: não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. Porque se retroceder, Deus não tem prazer na sua alma. Deus gosta de gente caba macho, que vai até o fim. De mulher guerreira, que vai até o fim. Não é caba macha, mas guerreira de Deus, guerreiros de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino. O compromisso, qual que é? Senhor, não quero desistir. Senhor, me ajuda a não desistir. Senhor, me ajuda a cumprir teu propósito. Igual a gente tem falado sobre essa oração de Salomão, o pastor Anderson ministrou, né? Vontade, propósito. Está no estudo 1 da revista. Salomão pediu sabedoria. Davi pediu uma coisa. Davi pediu que eu possa permanecer na tua presença todos os dias da minha vida. Que lindo isso. Eu tenho pedido algo a Deus. Senhor, não me deixa nunca distanciar dos teus caminhos. Moisés, ele começou pedindo os caminhos do Senhor. Mas depois ele começou a pedir para ver a glória de Deus. Para ir além. Eu quero poder viver uma vida que vale a pena. Eu sei que você está aqui por isso, porque você quer viver uma vida que vale a pena. Viva. Viva intensamente em Deus. Se esconda em Deus. Vá para Deus. Agarre, receba gratuitamente o amor de Deus por você. Isso é a graça de Deus. Tem uma frase que também me inspirou bastante nessa caminhada com Cristo, que diz assim, 2 frases. A primeira: se tiver encontrado um motivo pelo qual vale a pena morrer, terás encontrado um motivo pelo qual vale a pena viver. Eu reflito nisso sempre na minha vida. O que eu estou dando da minha vida é suficiente, vale a pena de eu dar a ponto de morrer por isso? Então significa que vai valer a pena viver por isso. Se o que nós estamos entregando nossa vida para viver não é suficiente para darmos a ponto de morrer por isso, como alguns fazem, dão uma vida por tantas coisas, por falsos amores, por vícios, por prazeres. Vale a pena dar a vida por isso, a ponto de morrer por isso? Se der, então vale a pena viver por isso. Se não vale a pena morrer, não vale a pena viver por isso. Estar aqui hoje, Jesus voltando, nós estamos cumprindo o propósito ao estar aqui hoje. Vale a pena dar vida por isso, para ver pessoas serem alcançadas? Ah, vale, eu te garanto que vale. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer sobre isso. As pessoas abrem mão para dar o seu melhor por tantas coisas na vida. Tem gente que abre mão para dar o melhor para o vestibular, para dar o melhor para o esporte, para dar o melhor para o namoro, para dar o melhor para a empresa, para dar o melhor para as suas finanças. Tudo isso pode ser importante, maravilhoso em algum momento da sua vida. Porém, pelo reino, quem fará? Porém, para Deus, quem dará o seu melhor? A gente acha que podia dar para qualquer coisa. E quando a gente dá para o reino, vem um sentimento e uma sensação do inferno contra nós, dizendo assim: ah, você está perdendo sua vida. Aí vem o primeiro texto: quem perde, está ganhando. Quantos me falaram isso no começo? Ah, mas puxa, você é tão inteligente, você podia estar fazendo tantos cursos, você podia estar ganhando tanto dinheiro. Quando as pessoas não dizem, o inferno diz no seu ouvido: você está perdendo sua vida.
Mas se você está perdendo pelo motivo certo, você está ganhando. Prossiga. Segunda frase. Só temos uma vida, e logo ela passará. Só o que fizermos para Cristo permanecerá. Só temos uma vida e logo passará. Só o que fizermos para Cristo permanecerá. Ah, pastor, então tem que deixar tudo que eu estou fazendo para fazer só coisas diretamente para Cristo, né? Aquilo que a gente espera. Está na igreja, está nisso. Não, temos crido que cada pessoa está num lugar por um propósito. Na empresa, no trabalho, na relação, mas não pode perder o propósito. E tem que saber primeiro se Deus te quer ali, naquele tempo, naquele lugar, naquela situação, com tais pessoas. Tudo isso. A questão não é lugar, pessoas, a questão é saber qual o centro da vontade de Deus. Se eu estou nesse lugar, eu estou no melhor e mais seguro lugar do mundo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E aí, eu finalizo então, talvez você já está perguntando aí, ou talvez quem vai estar nos assistindo, que eu estou vendo que estão ali gravando alguma coisa, quem sabe. 3 renúncias que marcaram minha vida. E que quando eu as tomei, pareciam gigantes. Hoje, olhando para trás e vendo os benefícios que eu tive com essas renúncias, isso me ajudou a ir tão além. Primeira delas, eu não sei nem bem a ordem aqui, eu estou tentando organizar na minha mente, mas eu vou começar em ordem, talvez, de importância, no sentido de repercussão dessas escolhas. Porque foi tudo num momento que eu estava vivendo fases. Eu tinha sido criado num lar cristão, tinha princípios, mas agora eu precisava deixar de viver apenas o Deus dos meus pais para viver o meu Deus que eu estava conhecendo e queria conhecê-lo mais. Não só de ouvir falar, como disse Jó, mas agora de com ele andar. E aí foi quando, na época, eu estava na escola, me preparando para a faculdade. Era atleta também na época, treinava bastante. Além de atleta, eu era fominha, então nas horas vagas também queria estar na rua, no sol quente, nos treinos. E também era alguém apaixonado. Queria muito casar e até chegar a uma escolha acertada sobre isso, Deus me deu muitos livramentos. Mas primeira renúncia que eu percebi claramente Deus falando comigo, dentre essas 3, para eu abrir mão da minha dedicação ao esporte, porque aquilo, não que fosse errado em si, mas o tempo que eu estava me dedicando àquele esporte. O que Deus tinha para mim de tempo e de dedicação, Ele precisava de mais tempo de qualidade. Porque se eu treinava 3 horas, 4 horas, depois no final de semana jogava 2, 3 horas. O que Deus tinha para mim era que eu pudesse passar 2, 3 horas lendo a Bíblia. E aqui eu quero abrir um outro parêntese para vocês. Geração que tem tantas propostas e ocupações e que agora a gente não precisa ir até elas. Elas vêm até nós.
você tem cinema no seu celular, você tem esporte no seu celular, você tem comunicação no seu celular, você tem sexo no seu celular, você tem comida no seu celular, você tem transporte no seu celular, você tem muitas conexões. Até o tema de sábado passado era conectando-se e tal, né? Até obrigado por vocês terem atendido o nosso convite, nossa convocação de estarem junto com o pastor Humberto. Eu sei que Deus vai dar um tempo muito precioso para vocês nesse sentido. Então, geração, as conexões são muitas. Porém, se nós não nos desconectarmos e dermos tempo de qualidade para Deus, na simplicidade que Ele é, e o parênteses que eu abri é por quê? Porque mesmo numa geração cristã, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficar com a experiência da conexão, mesmo espiritual. E algumas vezes, muito musical e pouco instrutiva, de tempo com Deus pessoal, onde Ele quer ouvir a sua música, onde Ele quer ver a sua dedicação de estudo bíblico. O quanto você lê sem o aparato das luzes, sem a emoção dos instrumentos, mas simplesmente porque você quer estar com Ele. Porque você quer, porque às vezes não é tão emocionante você abrir sua Bíblia, seja impressa, seja digital, e ler, se desgastar, raciocinar, fazer conexões mentais, de pagar o preço para conhecer mais, para estudar. Muito mais do que você faria ou faz por um estudo para a faculdade ou para um concurso. Se debruçar no texto, ler, mergulhar e dizer assim: hoje eu saio desse tempo com Deus com uma nova revelação. Não apenas com a revelação que o outro teve e publicou na internet e eu, uau, que legal, que maravilhoso. Só que é a experiência do outro que está me edificando. Mas Deus tem uma experiência que Ele quer te edificar na tua experiência com Ele. Você entende isso? Fecha parênteses. Então Deus estava me falando, quando Ele me pediu algo que me tomava tempo. Talvez para você não é o esporte, é uma outra coisa. É um hobby, é um entretenimento. Ah, Deus quer que eu pare? Não, esporte é saúde, caminhada é saúde. Você precisa cuidar do templo do Espírito que é o seu corpo. Só que o seu homem e sua mulher espiritual é mais importante do que o físico. Não adianta estar malhado, sarado, legal, e o espiritual está só o bagaço. Segunda renúncia. Então a primeira foi algo que estava me tomando tempo de qualidade com Deus. E que Ele queria mais tempo comigo. Segunda, tem a ver com o coração. Eu já tinha tido algumas paqueras, também alguns namoros. E aí eu estava agora namorando com a menina, finalizando o ensino médio, talvez, 17 para 18 anos. Uma menina muito joia, muito legal, bonita, agradável. Não vou fazer mais propaganda dela, que não convém. E aí nós estávamos nos gostando muito um do outro. Ele gostava, legal mesmo. Não havia nada de errado em relação ao relacionamento eu gostar. Mas novamente veio aquela tristeza no meu espírito. Deus estava querendo mais de mim, mais dos propósitos dele para mim. Eu até então, eu estava
frio espiritualmente, distante da igreja nessa fase. Foi uma fase onde meus pais se separaram, a gente ficou distante da igreja por um tempo, e Deus estava me atraindo de volta. Ele levantou um grupo de colegas que intercediam pela minha vida. Por isso que é importante a cobertura de oração. E foi num lugar de esporte que antes de jogar, por isso que eu gosto quando a gente vai jogar futebol, antes ora e tal, que eles orando me convidaram para ir num culto. Foi quando eu comecei a voltar para Jesus. E aí nessa fase, Deus falou para mim: você gosta dessa menina, é uma boa menina, uma menina de família. Depois teve uma situação que eu consegui ser apresentado para a família dela. Eles gostaram demais de mim, eu também gostei muito deles. Mas Deus me falou: você pode renunciar a essa pessoa por alguém que eu tenho, que vai te ajudar a cumprir o teu chamado. Porque às vezes não quer dizer que não é alguém que você goste, não é alguém que não daria até um casamento, mas talvez não daria para cumprir o propósito juntos, porque ele ou ela tem outro propósito de vida. E mesmo na igreja eu conheci muitas pessoas interessantes, abençoadas, mas que hoje estão fazendo outra coisa que não o propósito. Quando eu casei com a Monique, por cumprir o propósito, e daqui a pouco eu vou te falar sobre os resultados das escolhas, não retrocedi uma vírgula do meu chamado com Jesus. Casamento no centro da vontade de Deus só te faz crescer mais no propósito de Deus para a sua vida. Quando algo não está bem ajustado, você vai dar muitos passos para trás. Infelizmente. Quando Deus está no centro, o casamento potencializa. Eu me tornei melhor depois que eu casei. E eu sabia que mesmo casando com pessoas de Deus, poderia ser casamentos abençoados, poderia até dar certo, mas não seria o melhor de Deus. Você compreende isso? Cuidado com as escolhas. Faça a escolha de Deus. E Deus me pediu. Mas Deus foi tão radical. Aquela menina tinha fé em Deus e tudo, mas não era uma cristã. Já começava o erro por aí. Era um julgo desigual. Eu então entendi, Deus me trouxe arrependimento, me trouxe de volta. Numa das situações, eu vou contar rapidamente, porque esse testemunho é um pouco mais longo, era para eu ir visitá-la na casa dela, e Deus tinha me dado uma direção de não ir, ou não ir pelo menos de uma forma que eu iria. E aquilo foi base para, quando eu chegar lá, uma das colegas que estava com ela ali me fez um elogio, alguma coisa que envaideceu o meu ego. E naquele momento que eu fui dar resposta àquilo, eu vi uma das cenas de batalha espiritual mais fortes que eu já vi em toda a minha vida. Uma delas até disse assim: não para de falar, porque aí eu quis falar de Jesus, mas eu estava querendo falar de Jesus no campo do inimigo, onde Deus já tinha falado que não era nem para eu ir. E é muito ruim. Você está vendido ao inimigo. Você perde sua autoridade. Ela falou: para, que você está falando, e eu estou vendo você se transformar num monstro. E a sensação que eu tinha literal era que o meu corpo, sabe aqueles filmes de tipo, é mais antigo, talvez não é do seu tempo, mas de lobisomem, de crescer pelos no corpo, dentes. Era como se eu tivesse me transformando num monstro. Espiritualmente, literalmente. E na hora eu só consegui clamar a Jesus. Isso foi ali, assim, na frente da casa dessa menina, um negócio. Eu só repreendi em nome de Jesus, foi o que eu consegui. E aí me despedi do pessoal que estava ali, me despedi dessa garota e fui. Mas depois continuamos ainda com certo compromisso, mas quando Deus me falou isso, então já estava vivendo essa experiência, Deus me alertando do futuro. Cuidado com os alertas, atente para os sinais que Deus dá. Às vezes Deus está falando, está mostrando, está dizendo, mas você está
como Sansão. Ele não podia tocar em morto. Matou o leão e andou perto da carcaça do leão. Ainda ficou fazendo enigma acerca daquilo. Ele não podia ter contato com o vinho para não se embriagar, mas ficava passando perto dos pés de uva. Ele não podia cortar o cabelo do nazireado, que era o sinal, o símbolo da sua força espiritual, da unção. Mas ficou brincando com a sedução daquela mulher, que o enganou por 3 vezes ou mais, e por fim o traiu com homens que estavam escondidos no seu próprio quarto. Você vê o tamanho do engano e da armação do inimigo. Então cuidado, jovem, homem, mulher de Deus, com os enganos de Satanás. Deus falou que não é nem para passar perto. Fuja, ande longe do pecado. Quando Deus me falou sobre essa menina, falando sobre essa segunda renúncia do coração, eu disse: Senhor, eu já entendi. Eu vou te obedecer. Eu decido te obedecer. E Deus me deu uma estratégia de não ir até ela pessoalmente. Tem muitos jovens que às vezes vão romper na área emocional com alguém, com alguma situação, mas eles ficam de conversinha. Olha, eu queria te dizer que eu gosto muito de você. Você é uma pessoa linda, maravilhosa. E eu acho que eu quero terminar contigo, tá? Ela, termina não. Eu vou me matar se você me deixar. E aí fica aquele emocionalismo todo. Se não, tá bom, então vamos passar mais um mês junto. E desse um mês já tá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nunca rompe. Não decide, não decidiu. Quando Deus me falou e eu decidi, eu fiz um telefonema. Foi a estratégia que Deus me deu, para que pessoalmente eu não fosse tentado a não romper de fato. Alô? Oi, fulana? Oi, tudo bom? Não sei se ela disse meu amor. Eu queria te dizer o seguinte: Deus falou comigo, você sabe que eu tenho te falado sobre Deus, e Deus falou comigo algo que é para a gente não ter mais relacionamento, para a gente terminar. Ai, mas por quê? Você tá com outra, você me deixou. Eu falei: não, deixei não, por outra não, por Jesus. Porque Ele tem algo para o futuro. Não sei se é você, mas Deus tem algo que Ele está me falando que tem. E eu estou decidindo e me guardando para esse propósito. Ela entendeu? Não entendeu. Mas eu me preocupei porque ela não entendeu? Também não. Eu queria saber a vontade de Deus. Nunca mais voltei a falar com ela sobre esse assunto. Uma vez, ela ainda chegou aí na igreja que eu congregava, mas eu acho que ela não se propôs a seguir a Jesus e entender o propósito de Deus. E depois, de uma outra vez, encontrei com ela, acho que já casado com a Monique, em algum lugar público, mas não devia nada. Quando encontrei familiares, irmãos dela, também cumprimentei como uma boa amizade. Mas eu saí daquele momento livre de qualquer compromisso, porque Deus tinha me dado uma direção. Terceira e última renúncia. Eu estava terminando o ensino médio, já querendo estudar para entrar na faculdade, para fazer medicina. Era o curso que nós estávamos construindo para isso como família. Mas Deus me pediu minha carreira profissional naquela situação. E foi uma outra escolha difícil, porque eu tinha que falar para os meus familiares. E quando o familiar de seus pais, às vezes até tios que queriam ajudar na faculdade, coisas assim, tem um plano para a sua vida e Deus tem outro. Às vezes isso é
desafiador. Mas quando Deus dá uma palavra, Ele dá toda a capacitação necessária para você cumpri-la. Eu expliquei, fui falando aos meus pais, também tem várias entrelinhas dessa história, mas o fato é que eu entreguei minha carreira profissional. E para te falar, para a gente finalizar orando, em todas essas escolhas que eu fiz, o que a Bíblia diz é muito verdadeiro. Tudo que renunciarmos, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. A vida cristã, quando entregamos a vida para Deus, é uma vida de entregar tudo para Deus, para ter tudo que Deus tem para nós. Mas a Bíblia fala que aquilo que renunciarmos e entregarmos, teremos nessa vida 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Na área de saúde, eu entreguei uma área, mas Deus tem me dado, graças a Deus, saúde, tenho procurado cuidar do meu corpo, fazer atividades moderadamente, mas que ajudam nessa saúde. Na área emocional, eu entreguei aquele relacionamento. E depois daquela situação, ainda tive que renunciar a muitas situações, seja de tentação ou seja de propósito que parecia que era de Deus, mas não era. Como eu te falei, pessoas de Deus, mas tinham chamado de Deus? Não necessariamente. E na carreira, também depois, anos depois, Deus me deu a possibilidade de fazer muitos cursos, por entender que mesmo no ministério é importante ter a capacitação profissional. Deus usa profissões para um propósito. O que Deus queria testar comigo era saber se eu estava disposto a entregar para Ele, até por algo que Ele poderia usar, tanto quanto até mais. Fiz cursos, fiz inglês, fiz espanhol, fiz psicologia, fiz mestrado, mas tudo cumprindo o propósito de Deus. E agora, mesmo dedicando menos tempo para às vezes aquilo que parecia ser tão importante na área profissional, e que eu poderia até estar ganhando muito mais financeiramente, mas Deus sempre supre a gente. Recentemente, esse ano, fui convidado para fazer parte de uma chapa que vai concorrer para coordenar o Conselho Federal de Psicologia no Brasil, para combater aos enganos que tem sido levantado de que a psicologia apoia a proibição de reverter um quadro de homossexualismo na vida de alguém. Que a pessoa não pode voltar a ser heterossexual, não pode mudar a sua orientação sexual. Isso é uma mentira. E aí, para desconstruir isso, alguns colegas psicólogos ao redor do Brasil, e aí uma colega minha aqui, que já me conhecia há alguns anos, indicou meu nome para ajudar nessa área em nível nacional. Então, eu estou aqui no meu cantinho, escondidinho em Deus, mas Deus, quando Ele quer promover, você pode estar onde estiver. Deus vai cumprir o propósito dele através da sua vida. E na área familiar? O fato de eu ter renunciado tantos amores, tantas propostas. Sempre liderei jovens e tinham tantas possibilidades. Mas esse princípio de respeito, de fugir da aparência do mal, às vezes ter cuidado até em dar carona para algum jovem, o tipo de horário, sempre ter transparência nisso, me ajudou a livrar de tantas coisas. E hoje, você imagina, eu ter liderado 100, 200, 300, milhares de jovens, e nenhuma poder levantar e dizer assim, não, ele olhou para mim diferente. Não, ele falou algo, ensinou algo. Irmãos, nessa geração,
Isso é um desafio muito grande para cada um de nós. Por isso devemos vigiar sempre, cuidar da nossa aparência, cuidar da aparência do mal e manter princípios que vão nos ajudar para sempre. Porque hoje eu tenho a graça de Deus. Eu não teria capacidade, mesmo que eu entendo que a escolha final é nossa, para viver o melhor de Deus, sabe? E a gente precisa disso. Porque às vezes a gente não tem o melhor de Deus porque não descansa em Deus, no cuidado de Deus, no trabalhar de Deus. Eu estava orando para fazer todo esse percurso e ela estava esperando em Deus e honrando seus pais e sua liderança. Então isso é muito lindo da parte de Deus, quando a gente descansa e espera a provisão de Deus, mas no lugar certo, cumprindo os propósitos de Deus. E para terminar, de fato, agora, eu também quis colocar para você aqui uma linguagem que eu acho que pode te alinhar nessas prioridades. Porque às vezes eu sempre ouço as pessoas falando: ah, eu amo isso, amo aquilo outro. E tem 3 verbos. Eu estava ouvindo pessoas falando sobre isso esses dias. E esses 3 verbos, para mim, eles são muito sérios. Desde criança, meus pais me ensinaram na palavra sobre isso, que é quase como assim algo sagrado eu não utilizá-los de forma errada, porque eles definem prioridades na minha vida. E creio que podem te ajudar. Que é o verbo adorar, amar e gostar. Adorar, só devemos a Deus. Eu às vezes ouço no vocabulário de algumas pessoas: ah, eu adoro isso, eu adoro comer. Você está doido. Esse verbo só cabe a Deus. Amar, somente pessoas. Deus é uma pessoa, também pode ser amado. Pessoas. Eu amo fulano, eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo minha filha. Agora eu amo comida, eu amo cachorro. Tem gente dando a vida, gastando mais com cachorro, com todo respeito ao meu colega veterinário aqui. Mas é um verbo, você entende o que eu estou querendo falar? Na profundidade, muito forte para quem não é eterno e para quem Jesus não deu seu sangue. Adoro a Deus, amo pessoas e gosto de muitas coisas. Gostar pode até ter intensidade. Aí eu gosto muito. Beleza. Agora amar, quanto menos adorar, porque aí já virou idolatria. Qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Adore a Deus, ame pessoas e goste de muitas coisas que edificam. Isso vai poder alinhar você também. E o último exemplo que eu gostaria de dar é sobre a vida de Isaac. A entrega que foi feita, porque eu falei sobre renúncia. Talvez tenha Isaques para entregar aqui hoje, ou Isacas também. E o grande exemplo de José. Foi alguém que sonhou, foi alguém que pagou o preço da santidade para não se envolver com aquela mulher que atacou a ele, a esposa de Potifar, a Potifeia, mas que de feia não devia ter nada, estava falando aí com ele todo dia, e ele dizendo não, não, não. E ele permaneceu firme, e depois ainda teve que perdoar seus irmãos que tinham tentado matar o seu sonho. Não deixe a mágoa tomar conta do seu coração. Porque se José não tivesse passado nessa última prova, nesse último teste, que era o perdão àqueles que tentaram matar o seu sonho, ele teria sido reprovado. Porque a ofensa é a isca de Satanás. Se nos escandalizarmos, não experimentaremos o melhor de Deus. Ficaremos machucados e magoados, vamos olhar as coisas a partir das nossas feridas. E eu creio, irmãos, juventude viva do Senhor,
que Deus tem uma grandiosa obra para a vida de cada um de vocês. Cresçam em tempo com Deus, estudem. A Bíblia fala que é bom para o jovem viver o jugo, o esforço na sua juventude. Porque você tem força, tem energia, tem garra para vencer, para prosseguir. E faça escolhas corretas. Renuncie o que tem que renunciar. Eu falei de 3 renúncias. Uma no campo dos prazeres, do tempo pessoal. Outra no campo das emoções e do coração, que tem a ver com famílias e escolhas futuras, santidade. E a outra tem a ver com a sua carreira de vida, profissional, chamado. E se você estiver alinhado nessas situações e prioridades, isso vai te ajudar tanto a cumprir o propósito de Deus. Vamos orar? Se coloque de pé.